precisamos conhecer esse Deus. Quando você ora, você pega o seu futuro e da sua família e coloca nas mãos de Deus. É isso que acontece. Paulo, ele diz em Efésios 1:8, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Precisamos orar, porque precisamos depender mais dos recursos de Deus do que das nossas estratégias humanas. As nossas estratégias humanas falham, mas a do Senhor jamais vai falhar. Às vezes, eu estou orando e lá na minha casa eles perguntam: por que você ora tanto? Por que você chora tanto quando você está orando? Porque é impossível orar sem se quebrantar. Se você não se quebranta quando você ora, você ainda não sabe o que é orar. Porque quando você ora, você tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que reconhecer quem você é diante da soberania de Deus. Eu achei lindo o testemunho do irmão do livramento. Ele pôde ver o livramento. Mas quantos livramentos o Senhor tem te dado? Todos os dias o Senhor tem nos livrado. É uma história de um moço que chegou para o pai e falou assim: pai, hoje eu tive um grande livramento. Eu estava andando a cavalo, meu cavalo tropeçou e eu não sofri nenhum arranhão. E o pai falou assim: é, filho, eu tive muito maior, porque eu andei a cavalo, meu cavalo nem tropeçou. Deus é maravilhoso. Deus, Ele quer ter mais tempo com você. Josafá, ele teve uma estratégia de vitória maravilhosa. Oração, ele orou, jejuou, ouviu a palavra de Deus, creu e adorou. Olha que estratégia tremenda. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele creu nela e adorou, mas antes disso ele orou. Nós precisamos nos dobrar mais diante de Deus. Temos perdido batalhas, vidas têm ido para o inferno, porque nós somos preguiçosos e não temos gastado tempo na presença de Deus. Precisamos buscar mais o Senhor. Essa batalha de Josafá, aos olhos humanos, era impossível. Estava no campo do impossível. Ele não tinha como vencer aquele grande exército. E ele mesmo chegou diante de Deus e falou assim: olha, Senhor, está vindo um grande exército. Os filhos de Moab, os filhos de Amon e da montanha de Seir estão vindo contra mim, Senhor, e eu não tenho força nenhuma contra essa grande multidão que está vindo contra mim. Porém, os meus olhos estão postos em Ti. Às vezes nós não temos força mesmo. Às vezes você não pode vencer, mas se você colocar os olhos no Senhor, Ele vai te trazer vitória, porque foi isso que Ele fez. E houve resposta. Ele foi para a congregação, e lá na congregação, no meio da igreja, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. O Senhor falou: olha, Josafá, você não vai lutar nessa peleja, porque eu vou lutar por você. Aleluia. Nessa peleja você não precisa lutar. Enquanto ele estava adorando, o Senhor colocou emboscada e os inimigos foram derrotados. Ele colocou levitas na frente do exército. Foi Deus que deu essa estratégia, porque ele creu antes mesmo de ver a vitória concretizada. E porque ele creu, está escrito a sua história para que eu e você. Essa história de Josafá não foi colocada simplesmente porque Deus não tinha o que escrever na Bíblia, não. Foi colocada para que você soubesse que as suas possibilidades são possíveis para Deus. Quando os recursos acabam, os do Senhor começam. Ele
João Wesley, quando oramos, falamos com Deus da terra, e futuro. A Bíblia diz, o nome dele significava homem de dor, e ele alarga as minhas fronteiras, que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras, que a mão do Senhor esteja sobre mim, para que eu não seja afligido pelo mal. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração e a sua história foi mudada. A Bíblia diz que ele foi mais iluso do que todos os seus irmãos. Ele teve a sua vida mudada porque orou, muda a sua vida, muda a sua casa, muda a sua história, muda o seu destino, muda a história da sua família. A oração era a legalidade de Deus para agir na nossa história. Daniel 2, que você lê. A oração é um ato poderosíssimo que nós não podemos deixar de usar. Nós não podemos deixar de usar essa arma chamada oração. Ela é poderosa demais para nós deixarmos de usá-la. Eu gostaria que alguém lesse para nós Daniel 2, 16 ao 28. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa, fez saber a Ananias e Israel e Azarias, seus amigos, para que misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de Daniel e seus companheiros não merecessem um resto do sábado. Então, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele renova os reis e estabelece ele dá sabedoria e isso aos estrangeiros. Meus queridos, o rei todos conhecem essa história. E ele chegou para os sábios e disse o seguinte: olha, vocês vão dizer o que eu escolhi e vão me dar a interpretação. E o rei exige isso. Vocês não me deram a interpretação, todos vocês vão morrer. E Daniel, ele entra na presença do Senhor. E Deus revela a Daniel. E foi revogada. A oração, ela muda decreto, revoga a sentença, traz à existência o que não existe. A oração é uma arma poderosa. Daniel poupou a sua vida e a vida de todos os sábios, porque era um homem de oração. A oração, ela traz santidade à oração, porque quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Neemias é um exemplo disso. Ele chega diante de Deus e ele fala assim: Senhor, ele começa a confessar os seus pecados. Porque quando você se aproxima de Deus, você começa a reconhecer os seus próprios erros, os seus próprios pecados. E ele fala assim: porque eu
E ele reconhece, começa a confessar o pecado do povo e o seu próprio pecado a Deus. A oração, ela traz avivamento. Todo grande avivamento foi marcado por oração. Sem oração não há avivamento. Mas antes do avivamento, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus em oração. Reconhecer quem nós somos de verdade. O profeta Joel, no capítulo 2, ele diz que a nossa volta para Deus, ela tem que ser profunda, isso é, de todo o nosso coração. Nós temos que nos voltar a Deus de todo o nosso coração, tem que ser uma volta profunda. Por que uma volta profunda? Porque é das regiões mais profundas do nosso ser que brotam os pecados mais hediondos. É do fundo do nosso coração. Jesus diz que o pensamento impuro, ele é tão pecaminoso como o adultério. Que o olhar de lascívia, ele é tão pecaminoso como o adultério. O ódio é como assassinato. Então é lá do fundo do nosso coração que nós temos que buscar o Senhor. Fazer um exame profundo, com quebrantamento, com lágrimas, pranto, com jejum. Por que nós precisamos jejuar? Porque é através da hora do jejum você se torna sensível à voz de Deus. A sua carne, ela fica no lugar dela, subjugada. É através do jejum que você tem percepção da malignidade dos seus erros. Por isso nós precisamos jejuar. Talvez você não sei se você tem hábito de orar e de jejuar. Mas uma coisa eu quero te dizer: tem batalhas que você só vai vencer se você for capaz de jejuar. Meus queridos, tem vários tipos de jejum. Você pode jejuar de sono. Se você levanta de madrugada para orar, tira um tempo para Deus. Talvez você seja consumista demais. De repente você faz um jejum de ficar 3, 6 meses sem comprar. Você pode jejuar de tantas coisas que te prende, de televisão, de Facebook, de internet, de tudo que impede você de se aproximar de Deus. Tem gente aqui nessa noite que está precisando vencer. Você foi dobrado pela carne, porque você não paga o preço nem na oração, nem no jejum. Você foi dominado pela carne, e você não tem forças para fazer aquilo que é certo, que você bem sabe, porque Deus tem falado ao seu coração. Para isso, para você vencer, você precisa se dobrar diante de Deus. Nós precisamos jejuar para nos tornar sensíveis ao Senhor. Temos que orar com sinceridade, rasgando o nosso coração e não as nossas vestes. No passado as pessoas tinham o hábito de rasgar as vestes, mas Deus, Ele não contenta com atos exteriores, com aparência. Não ilude Deus, é o coração que Deus está olhando. Nós temos que orar para que as deformidades do nosso caráter venham ser tratadas por Deus. As deficiências do nosso caráter. Talvez você nessa noite está dizendo: que deficiência? Eu posso te fazer uma lista enorme das nossas deficiências. A deficiência da mentira, da pornografia, da inveja, da prostituição. São tantas deficiências. Tem gente que tem tanta inveja do outro, que não pode ver o outro possuir nada, que sente desejo de querer ter o mesmo. Tem gente que é tão invejoso que ele não suporta o brilho do outro. Quem já ouviu a história da cobra e do vagalume aqui? A história da cobra e do vagalume é o seguinte: o vagalume está
e a cobra atrás. Quando o vagabundo já estava cansado, sabia que ia ser engolido pela cobra, ele pede uma pausa. Por favor, dona cobra, só uma pergunta. Eu não sou da sua cadeia alimentar, não te fiz nenhum mal. Por que você quer me devorar? Porque eu não suporto ver o brilho em você. Tem gente que é assim. Quer destruir o outro porque não suporta ver o brilho do outro. Isso é deficiência de caráter. Fofoqueiro. Tem gente que só abre a boca para falar mal. Só abre a boca para murmurar, para falar mal dos outros. Você tem que se livrar dessa deficiência, dessa deformidade de caráter. Aonde não há sinceridade, não há adoração digna de Deus. E aonde não há santidade, não há comunhão com Deus. Se não há santidade na sua vida, não tem como você ter comunhão com Ele. Precisamos buscar a santidade. Hoje nós temos crise de tempo. As pessoas não têm tempo. O trabalho, o pouco tempo da família. O dinheiro passou a ser mais importante do que os relacionamentos. Os lares têm se transformado em albergues. O diabo está morrendo dentro da família. As pessoas não têm tempo. Não tem tempo. Diz que não tem tempo para orar, mas não tem tempo porque não prioriza o reino de Deus. A igreja da Coreia do Sul hoje tem mais de 1 milhão de pessoas. E aquele pastor, a resposta dele, quando as pessoas perguntam qual é o segredo desse crescimento, o segredo do meu crescimento é a oração, porque a minha igreja ora. Na igreja da Coreia do Sul, nenhum pastor sobe para pregar sem antes passar pelo menos 3 horas em oração. E ele mesmo gasta 70% do seu tempo orando. Uma certa vez o presidente ligou para ele estava orando, e o presidente insistindo, e ele não atendeu. Depois que ele terminou de orar, ele foi atender o presidente e falou: olha, eu precisava de falar com você, por que você não me atendeu? Ele falou assim: porque eu estava falando com alguém mais importante, eu estava em audiência com o soberano dos reis da terra. Nós precisamos de orar, levantar de madrugada. Lá é comum eles levantarem de madrugada e eles perguntaram: por que vocês levantam tão cedo? Porque em todos os lugares as pessoas se levantam para trabalhar e nós entendemos que Deus é prioridade, por isso nós levantamos de madrugada para orar. Oração é a mais sublime atitude de adoração. É a mais sublime atitude de adoração. Deus tem procurado homens e mulheres que se coloquem na brecha. Porque quando nós oramos, fortaleza de Satanás cai. Em Ezequiel 22:32, o Senhor diz assim: procurei um homem que pudesse estar na brecha e não encontrei. Deus tem procurado pessoas que têm coragem de pagar o preço na oração. Quando nós oramos, o coração das pessoas são quebrantados. Pecadores convertem, arrependidos, lares são entregues a Deus quando nós nos prostramos de joelho. Deus está procurando homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm coragem de pagar o preço por outros, pela vida de outros. Meus queridos, precisamos orar. Deus poupou toda uma nação por causa da oração de um único homem. Deus poupou a nação de Israel por causa da intercessão de Moisés. Deus pode poupar a sua família. Deus pode livrar a sua casa. Deus pode livrar os seus pés de vacilar, os seus olhos das lágrimas, se você se prostrar diante dele hoje. Todos os heróis da fé, eles só foram heróis da fé porque eles foram heróis na oração. Pagaram o preço. Noé, ele não teria construído a arca se não fosse homem de oração. Abraão não seria o pai da fé se não fosse homem de oração. Ele confiava e via tanto
que quando ele foi desafiado a entregar seu único filho, quando ele estava subindo para o Monte Moriá, ele disse para os seus moços: vocês ficam aqui, vamos adorar e nós voltaremos. Ele cria que mesmo que o seu filho morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida. Ele não disse assim: eu volto, ele diz: nós voltaremos, porque ele confiava no Senhor. Isaac não seria herdeiro da promessa e da bênção se não fosse homem de oração. Jacó, ele deixou de ser Jacó para se tornar Israel depois de uma noite inteira de oração. Ele deixou de ser enganador, usurpador, trapaceiro, mentiroso, porque era isso que significava o seu nome, e se transformou em Israel, príncipe de Deus, porque passou uma noite no val de Jaboque em oração. Fala a verdade, você está satisfeito com a sua vida, com Deus? Você acha que você tem feito tudo que Deus gostaria que você fizesse? Você está onde Deus gostaria que você estivesse? Dobre os seus joelhos, se dobre diante do Senhor. José não teria vencido as tentações se ele não fosse um homem de oração. Moisés, ele foi herói, porque o seu lugar preferido era o monte de Deus, o lugar da oração. Elias, ele venceu os profetas de Baal, desceu o fogo do céu quando ele orou, porque ele era um homem de oração. Jó, ele teve a sua sorte mudada, a Bíblia diz. Quando Jó estava intercedendo pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Talvez esteja na hora de você parar de pensar só em si mesmo e começar a orar. Salomão, homem de oração, ele orou, desceu o fogo do céu, a glória do Senhor encheu o templo, encheu a casa, porque era um homem de comunhão. Jesus, um homem de oração. A Bíblia fala que Jesus, ele orava no deserto, orava nos montes. Jesus, ele orava de joelho, ele orava prostrado. Diz assim Lucas 22:41: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. Marcos 14:35 diz assim: tendo ido um pouco mais, prostou-se em terra e orou. Você pode imaginar o Criador do universo com o rosto prostrado em terra, orando? Se Ele é o Senhor, Ele se prostrou. Por que você não se dobra? Por que você não se quebranta? Por que você não se prostra diante dEle? Deus está te esperando para ter um relacionamento com Ele. Jesus orou para nos ensinar, e Ele continua orando, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós à direita do Pai. Jesus está no céu intercedendo por você. É o que diz Romanos 8:34. E o Espírito Santo, ele está dentro de você, intercedendo por você. É o que diz Romanos 8:27. Meus queridos, a oração é a base. E muito cuidado para você não despertar para orar tarde demais. Você sabia que o rico da parábola, ele lembrou da família tarde demais? Ele lembrou da família quando
para você não orar tarde demais. A igreja primitiva começou com oração. Foi uma igreja ousada, poderosa, porque tinha vida de oração com Deus. A Bíblia diz que ela nasceu debaixo de oração. Eles oravam e Deus se movia por causa das suas orações. Pedro e João, quando eles entram no templo para orar, quando eles entram no templo e começam para orar, Deus usa aqueles dois homens para um grande milagre. E você sabe o que acontece por causa desse grande milagre? Deus acrescentou à igreja vidas que se converteram. E a perseguição era tão grande, mas Pedro estava cheio de Deus porque orava, que diante das ameaças, Pedro foi proibido de pregar o nome de Jesus. Mas a resposta de Pedro foi a seguinte: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que vemos e ouvimos. Pedro foi ousado porque era um homem de oração, porque aprendeu a ter comunhão com Deus. Meus queridos, precisamos orar. Todos os grandes homens que passaram pela história do avivamento, Charles Finney, oravam. Perguntaram para ele qual era o segredo do seu sucesso como pregador. Ele disse que dependia unicamente da oração. As cidades onde ele entrava, quase todas as pessoas se convertiam. Bares, boates, prostíbulos eram fechados por causa da oração e do clamor desse homem. Deus, Ele tem te chamado para a oração. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou concluir com você de pé. A história conta a história de um homem chamado Herman Roberts. Ele foi um grande avivalista. Diz que um dia ele entrou no gabinete do seu pastor e ele viu o seu pastor prostrado, chorando, orando e dizendo: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. E ele ficou emocionado, admirado com aquela atitude. E ele saiu dali com sede de um avivamento, inconformado com a sua vida de oração. E ele começou a buscar um avivamento para a sua vida. E ele começou a orar. Ele estava estudando fora. E ele sentiu um impulso do Espírito Santo de voltar para a sua cidade. E retornando para a sua cidade, ele começou um período de oração com os jovens da igreja na segunda-feira. Quando foi na terça, toda a igreja estava reunida. Em pouco tempo havia uma multidão. Cidades inteiras foram impactadas. Milhares de pessoas se renderam a Deus. João Wesley, o segredo, qual é o seu segredo do seu crescimento, desse grande avivamento? Oração, oração, oração. Nós damos tanto desculpa para namorar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Jacó, ele tinha família numerosa, ele tinha bens, ele tinha prosperidade. Mas chegou um momento da vida de Jacó
E ele disse: Senhor, não te deixarei se não me abençoares. E ele lutou com Deus. No livro de Amós 4:12, diz que ele chorava, suplicava, clamava a Deus. Será o que Jacó queria tanto? Ele já tinha família, tinha bens. Jacó, ele queria a presença de Deus. E para isso ele precisava de se consertar. Ele insistiu tanto na sua luta que Deus chega para ele e fala assim: o que queres? Chega para ele e pergunta, faz uma pergunta básica: Jacó, qual é o seu nome? Aquilo não foi uma pergunta simples. Ele estava sendo confrontado, porque há 20 anos atrás ele saiu fugindo do seu irmão. Ele havia mentido para o seu pai, enganado o seu pai, enganado o seu irmão. Então, quando Deus pergunta a Jacó qual é o seu nome, ele fala assim: meu nome é enganador, é mentiroso, eu sou isso. Deus chega para Jacó e fala assim: seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel, príncipe de Deus. Deus quer mudar a sua história como mudou de Jacó. Seus olhos estão secos demais, você está muito conformada, você não quer sair da zona de conforto, você está muito conformada com a sua vida. Deus quer que você se dobre diante dele. Nessa noite, o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Eu queria que você ouvisse essa canção. Escuta bem essa canção com Deus. Como tem sido a sua adoração? Sua adoração tem sido palavras que saem somente pelos seus lábios, mas não brotam no seu coração. A sua oração tem sido um deserto, você nem chora na presença de Deus. Você é indiferente a tudo, amando os perdidos. Os perdidos não te incomodam mais. As pessoas que são jogadas na sarjeta não te incomodam mais.